Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 1, julho de 1858. Número 7, parte D. Correspondência. Bruxelas, 15 de junho de 1858. Meu caro Sr. Kardec, recebo e leio com avidez a vossa revista espírita e recomendo aos meus amigos não a simples leitura, mas o estudo aprofundado do vosso livro dos Espíritos. Muito lamento que minhas preocupações físicas não me deixem tempo para os estudos metafísicos, embora os tenha levado bastante longe para sentir quanto estáis perto da verdade absoluta, sobretudo quando vejo a perfeita coincidência que existe entre as respostas que nos dão, a mim e a vós. Aqueles próprios que vos atribuem a redação dos vossos escritos ficam estupefatos com a profundeza e com a lógica encerradas nos mesmos. Vós vos elevastes de um salto ao nível de Sócrates e de Platão pela moral e pela filosofia estética. Quanto a mim, que conheço o fenômeno e a vossa lealdade, não duvido da exatidão das explicações que vos são dadas e abjuro todas as ideias que a respeito publiquei quando, com o Sr. Babinet, eu pensava que só houvesse nisso fenômenos físicos ou palhaçadas indignas da atenção dos sábios. Não desanimeis, como eu não desanimo, ante a indiferença de vossos contemporâneos. O que está escrito, está escrito. O que está semeado, germinará. A ideia de que a vida é uma afinação das almas, uma prova e uma expiação, é grande consoladora, progressiva e natural. Os que a ele aderem são felizes em todas as posições. Em vez de se lamentarem dos sofrimentos físicos e morais que os abatem, devem regozijar-se, ou, pelo menos, suportá-los com resignação cristã. Para ser feliz, foge ao prazer. Eis do filósofo a divisa. O esforço para obter. Custa bem mais do que a camisa. Mas cedo ou tarde o vamos ter, porque em surpresa se improvisa. E um termo que, ao aparecer, vale 10.000 do lance e a pisa. Espero passar em breve por Paris, onde tenho muitos amigos a ver e muitas coisas que fazer. Entretanto, tudo deixarei para procurar-vos um aperto de mão. Jobard, diretor do Museu Real da Indústria. A adesão tão clara e tão franca de um homem de valor do Sr. Jobard é incontestavelmente uma preciosa conquista que todos os partidários da doutrina espírita aplaudirão. Entretanto, em nossa opinião, pouco vale aderir, mas reconhecer publicamente que se cometeu um equívoco, abjurar ideias anteriores já publicadas, sem que haja pressão ou interesse, unicamente porque a verdade se tornou clara. Eis o que se pode chamar a verdadeira coragem da opinião, principalmente quando se tem um nome popular. Agir assim é peculiar aos grandes caracteres que só eles sabem colocar-se acima dos preconceitos. Todos os homens se podem enganar, mas há grandeza em reconhecer os próprios erros, ao passo que há mesquinhez em preservar numa opinião que se sabe falsa, unicamente para estadiar aos olhos do vulgo o prestígio da infabilidade. Tal prestígio não poderia iludir a posteridade, que arranca impiedosamente todos os ouropéis do orgulho. Só ela funda as reputações, só ela tem o direito de inscrever no seu tempo. Este era realmente grande pelo espírito e pelo coração. Quantas vezes também não escreveu ela? Este grande homem foi muito mesquinho. Os elogios contidos na carta do Sr. Jobard
nos teriam impossibilitado de a publicar se tivessem sido dirigidos pessoalmente a nós. Como, entretanto, reconhece a obra dos Espíritos, dos quais fomos apenas intérprete muito humilde, todo o mérito a este pertence à nossa modéstia, não suporta uma comparação que provaria apenas uma coisa, que este livro não pode ter sido ditado senão por espíritos de uma ordem superior. Respondendo ao Sr. Jobar, nós lhe enviamos pedido autorização para publicar sua carta. Ao mesmo tempo, tínhamos recebido da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas o encargo de lhe oferecer o título de membro honorário e correspondente. Eis a resposta que teve a bondade de nos enviar e cuja reprodução temos o prazer de oferecer. Bruxelas, 22 de junho de 1858. Meu caro colega, em perífrases espirituais, perguntais se ouso confessar publicamente a minha crença nos espíritos e no perispírito. Se vos autorizo a publicar minhas cartas e se aceito o título de correspondente da Academia de Espiritismo, que fundastes, o que seria, como se costuma dizer, ter a coragem de sua opinião. Confesso que me sinto um pouco humilhado por vos ver empregando as mesmas fórmulas e as mesmas frases usadas para os tolos, pois deveis saber que toda a minha vida foi consagrada à sustentação da verdade e ao testemunho em seu favor, sempre que a encontrava tanto em física quanto em metafísica. Bem sei que o papel do adepto das ideias novas nem sempre é isento de inconvenientes, mesmo no século das luzes, e que se pode ser ridicularizado por dizer que é dia às 12 horas, pois o menor risco é o de sermos considerados loucos. Como, entretanto, a Terra gira e as 12 horas chegarão para todos, é muito necessário que os incrédulos cheguem à evidência. É também natural ouvirmos a existência do Espírito ser negada por aqueles que não creem, tanto quanto a existência da luz o é pelos que ainda se acham privados de seus raios. É possível comunicarmos-nos com eles? Eis toda a questão. Vede e observai. O tolo nega sempre o que não compreende. Para ele, a maravilha é simples aparato. Não sabe nada, não quer e nada aprende. Tal é do incrédulo um fiel retrato. Disse de mim para mim. Evidentemente, o homem é duplo, por isso que a morte o desdobra. Quando uma metade fica aqui, a outra vai para algum lugar e conserva a sua individualidade. Esta, pois, o espírito, perfeitamente de acordo com as escrituras, com o dogma, com a religião, a qual tanto crê nos espíritos, que exorciza os maus e evoca os bons. O vade retro é o veni creator. Dão uma prova disso. A evocação é, portanto, uma coisa séria, e não uma obra diabólica ou uma charlatanice, como pensam alguns. Sou curioso, não nego coisa alguma, mas quero ver. Eu não disse, tragam-me o fenômeno. Corri à sua procura, e em vez de esperar em minha poltrona, segundo um hábito ilógico. A propósito, o magnetismo vai para mais de 40 anos, fiz esse raciocínio simples. É impossível que homens tão apreciáveis escrevam milhares de volumes para me fazerem crer na existência de uma coisa inexistente. Então, experimentei por muito tempo, mas em vão, enquanto não tinha fé em obter aquilo que buscava. Fui, entretanto, bem recompensado por minha perseverança, pois consegui produzir todos os fenômenos de que ouvia falar. Depois fiz uma pausa de 15 anos. As mesas tinham surgido, e eu quis ter uma ideia clara. Hoje surge o Espiritismo, e eu ajo da mesma maneira. Quando aparecer algo de novo, correrei com o mesmo ardor que emprego em acompanhar todas as descobertas modernas.
É a curiosidade que me arrasta, e lamento que os selvagens não sejam curiosos, pois assim continuam selvagens. A curiosidade é a mãe da instrução. Sei perfeitamente que essa febre de aprender muito me prejudicou e que se me tivesse ficado nessa respeitável mediocridade que conduz às honras e à fortuna, eu lhe teria tirado uma boa fatia. Mas há muito tempo que disse, de mim para mim, que me achava de passagem neste albergue ordinário, onde não vale a pena arrumar as malas, o que me fez suportar sem dor as adversidades, as injustiças e os roubos de que fui vítima privilegiada. Foi a ideia de que aqui não existe uma felicidade ou uma desgraça pela qual vale a pena nos alegrarmos ou nos afligirmos. Trabalhei, o que me deu força para fustigar os meus mais escarniçados adversários e impor respeito aos outros, de modo que agora sou feliz e mais tranquilo que as pessoas que me escamotearam uma herança de 20 milhões. Lamento-os, porque não lhes vejo a posição no mundo dos espíritos. Se lamento essa fortuna, não é por mim, não tenho estômago para comer 20 milhões, mas pelo bem que isto me impediu de fazer. Como uma alavanca nas mãos de um homem que a soubesse manejar, que impulso poderia ter dado à ciência e ao progresso? Aqueles que têm fortuna frequentemente ignoram os verdadeiros gozos que se poderiam permitir. Sabeis o que falta à ciência espírita para se propagar rapidamente? É um homem rico que a ela consagrasse sua fortuna por puro devotamento, sem misturar orgulho e egoísmo, que fizesse as coisas com grandeza, sem parcimônia e sem mesquinharia. Tal homem faria a ciência avançar meio século. Por que me foram tirados os meios de o fazer? Este homem aparecerá. Algo me diz que sim. Honra lhe seja feita. Vi evocar uma pessoa viva. Ela teve uma síncope até que seu espírito voltou. Evocai-me para ver o que vos direi. Evocai também o Dr. Muri, morto no Cairo a 4 de junho. Era um grande espírita e médico homeopata. Perguntai-lhe se ainda crê nos gnomos. Certamente está em Júpiter, pois era um grande espírito, mesmo aqui na Terra, um verdadeiro profeta a ensinar e o meu melhor amigo. Estará ele contente com o artigo necrológico que lhe escrevi? Direis que esta carta está muito longa, mas não é muito fácil ter-me como correspondente. Vou ler vosso último livro que acabo de receber. Ao primeiro relance, não duvido que fazeis muito bem em destruir uma porção de preconceitos, pois soubestes mostrar o lado grave da coisa. O caso Badê é muito interessante. Dele falaremos depois. Sempre vosso, Jobar. Qualquer comentário seria supérfluo. Cada um apreciará o alcance e facilmente reconhecerá essa profundeza e essa sagacidade, que, aliadas a pensamentos nobres, colocaram o autor em tão honrosa posição entre os seus contemporâneos. Podemos honrar-nos de ser loucos, a maneira por que nos consideram os adversários, quando temos tais companheiros de infortúnio. A esta observação do Sr. Jobar, é possível comunicar-nos com os espíritos? Eis toda a questão. Vede e observai. Podemos acrescentar, as comunicações com os seres do mundo invisível nem são uma descoberta nem uma invenção moderna. Desde a mais alta antiguidade, foram praticadas por homens que foram nossos mestres em filosofia e cujos nomes invocamos diariamente com autoridade, porque aquilo que então se passava não pode repetir-se hoje? A carta que segue nos foi dirigida por um dos nossos assinantes.
Como encerra uma parte instrutiva que pode interessar a maioria dos nossos leitores e é uma prova a mais da influência moral da doutrina espírita, sentimos-nos no dever de a publicar na íntegra, respondendo para todos as perguntas que ela encerra. Bordeaux, 24 de junho de 1858. Senhor e caro confrade no Espiritismo, certamente permitireis a um dos vossos assinantes, a um dos vossos leitores mais atentos, vos dar esse título, porque esta admirável doutrina deve ser um laço fraternal entre todos os que compreendem e praticam. Num dos vossos números anteriores, falastes de desenhos notáveis feitos pelo senhor Victor Sardou e que representavam habitações no planeta Júpiter. A descrição que nos fazeis, como sem dúvida há muitos outros, dá-nos ensejo de os conhecer. Podereis dizer-nos se este senhor tem intenção de os publicar? Não duvido que constituam um sucesso, à vista da extensão que dia a dia toma a crença espírita. Seria o complemento necessário da descrição tão sedutora que dão os espíritos desse mundo feliz? Direi a respeito, meu caro senhor, que há cerca de 18 meses evocamos em nosso pequeno círculo íntimo um antigo magistrado nosso antepassado, morto em 1756, o qual foi em vida um modelo de todas as virtudes e um espírito muito superior, embora não classificado na história. Disse-nos estar encarnado em Júpiter e deu-nos um ensinamento moral de admirável sabedoria, e em tudo conforme ao que encerra o vosso precioso livro dos Espíritos. Naturalmente, tivemos a curiosidade de lhe pedir algumas informações relativas ao estado do mundo que ele habita, o que fez com extrema benevolência. Agora, julgai a nossa surpresa e a nossa alegria quando lemos na vossa revista uma descrição absolutamente idêntica desse planeta, pelo menos nas suas linhas gerais, pois levamos as perguntas tão longe quanto vós. Tudo ali é conforme ao físico e à moral, mesmo a condição dos animais. Até foram mencionadas as habitações aéreas das quais não falais. Como houvesse coisas que tínhamos dificuldade de compreender, nosso parente ajuntou essas palavras notáveis. Não é de admirar que não compreendais coisas para as quais não foram feitos os vossos sentidos, mas, à medida que avançardes na ciência, compreendê-las-eis melhor pelo pensamento, e elas deixarão de vos parecer extraordinárias. Não está longe a época em que sobre este ponto receberei mais completos esclarecimentos. Então os espíritos encarregados de vos instruir a respeito, a fim de vos dar um objetivo e de vos excitar ao bem. Lendo vossa descrição e o anúncio dos desenhos de que falais, naturalmente pensamos que era chegado o momento. Sem dúvida, os incrédulos glosarão esse paraíso dos espíritos como glosam tudo, mesmo a imortalidade e as coisas mais santas. Bem sei que nada prova materialmente a veracidade dessa descrição. Mas para todos os que acreditam na existência e nas revelações dos espíritos, esta coincidência não conduz à reflexão? Fazemos uma ideia de países que nunca vimos pela descrição dos viajantes, quando entre eles há coincidência. Por que não se diria o mesmo em relação aos espíritos? Haverá no estado sob o qual nos descrevem Júpiter algo que repugne a razão? Não. Tudo está conforme a ideia que nos dão de existência mais perfeita. Direi mais, conforme as Escrituras, o que um dia terei empenho em demonstrar. A mim não se afigura tão lógico e tão consolador que será penoso renunciar à esperança de habitar um mundo afortunado, onde não haja maus nem invejosos, inimigos nem egoístas ou hipócritas.
Eis porque todos os meus esforços tendem a merecer ir para lá. Quando ao nosso pequeno círculo algum de nós parece ter pensamento muito materiais, dizemos-lhes: tome cuidado, senão você não irá para Júpiter. E somos felizes em pensar que esse futuro nos está reservado, se não na próxima etapa, pelo menos numa das seguintes. Obrigado a vós, meu caro irmão, por nos terdes aberto esta nova via de esperança. Desde que obtivemos preciosas revelações sobre aquele mundo, deveis tê-las tido igualmente sobre os outros que compõem o nosso sistema planetário. Tendes intenção de as publicar? Isso daria um conjunto dos mais interessantes. Olhando os astros, alegrar-nos-íamos em pensar nos seres tão variados que os povoam. O espaço nos parece menos vazio. Como é que, crendo no poder e na sabedoria de Deus, pode o homem abrigar o pensamento de que esses milhões de globos sejam corpos inertes e sem vida? Que sejamos únicos nesse minúsculo grão de areia que chamamos terra? Direi que é impiedade. Semelhante ideia me entristece. Se assim fosse, pensaria estar no deserto. Todo vosso de coração. Marius M., funcionário aposentado. O título que nosso digno assinante nos quis conceder é muito lisonjeiro para que lhe não sejamos muito reconhecido por nos haver julgado merecedor. Com efeito, o Espiritismo é um laço fraternal que deve conduzir à prática da verdadeira caridade cristã, todos quantos o compreendem na sua essência, porque ele tende a fazer desaparecer os sentimentos de ódio, de inveja e de um ciúme que dividem os homens. Mas esta fraternidade não será de uma seita, para ser segundo os divinos preceitos do Cristo. Deve abarcar a humanidade inteira, pois todos os homens são filhos de Deus. Se alguns estão tresmalhados, ela ordena que os lamentemos, proíbe que os odiemos. Amai-vos uns aos outros, disse Jesus. Ele não disse: não ameis senão os que pensam como vós. Eis porque, quando nossos adversários nos atiram uma pedra, não lhe devemos devolver maldições. Estes princípios converterão aqueles que os professam em homens pacíficos, que não buscam satisfazer as suas paixões na desordem e no mal do próximo. Os sentimentos de nosso digno correspondente são impregnados de muita elevação para que nos persuadamos de que entendem a fraternidade, tal qual deve ser na sua mais larga acepção. Somos felizes pela comunicação que nos promete a respeito de Júpiter. A coincidência que assinala não é a única, como se pode ver no artigo sobre o assunto. Ora, seja qual for a opinião que se tenha a respeito, não é menos matéria de observação. O mundo espírita está cheio de mistérios que devem ser estudados com muito carinho. As consequências morais que daí extrai o nosso correspondente são marcadas de um cunho de lógica que a ninguém escapará. Com referência à publicação dos desenhos, o mesmo desejo nos é expresso por vários assinantes. Mas é tal a sua complicação que a reprodução em gravura determinaria despesas excessivas e inabordáveis. Os próprios espíritos haviam dito que ainda não tinha chegado o momento de publicá-los, talvez por esse motivo. Felizmente, a dificuldade está hoje superada. O médium desenhista, o Sr. Victorion Sardou, tornou-se médium gravador, embora jamais tivesse pegado num buril. Agora faz os desenhos diretamente sobre o cobre, o que permitirá sua reprodução sem o concurso de qualquer artista estranho.
Assim ficou simplificada a questão financeira e poderemos dar uma prova notável em nosso próximo número, acompanhada de uma descrição técnica que ele terá a bondade de redigir, de acordo com os documentos que lhe forneceram os espíritos. Esses desenhos são muito numerosos e seu conjunto, mais tarde, formará um verdadeiro atlas. Conhecemos um outro médium desenhista por quem os espíritos traçam não menos curiosos desenhos relativos a um outro mundo. Quanto ao estado dos diversos globos conhecidos, sobre alguns recebo ensinamentos gerais e sobre outros apenas alguns detalhes, mas ainda não fixamos a época conveniente para sua publicação. Allan Kardec.